Jeremias, no capítulo 32, iremos ler a partir do verso 6. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim a Hananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hananel, filho do meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, mete-o num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas, e campos, e vinhas nesta terra. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, palavra do Senhor para nós nesta noite, a respeito do profeta Jeremias, numa situação, não me recordo de ter ouvido essa parte em alguma igreja, mas é o que o Senhor tem despertado nós nessa noite. Fala a respeito do profeta, irmãos, quando ele recebe um parente, e esse parente traz uma propriedade para ele comprar. O povo judeu, eles têm um mandamento que quando um parente está em dificuldade e ele precisa se desfazer de uma propriedade, ele vai procurar um parente. E aquele parente vai ser o resgatador dele, quem vai justificar aquela pessoa e vai liquidar aquela dívida. Para isso ele vai vender uma propriedade. Isso é uma cultura dos judeus, que isso acontece até os dias de hoje. No ramo em que nós trabalhamos, que o Senhor tem da graça de a gente ter o nosso sustento, a gente se depara muito com essa situação de empresas que trabalham com construção, e quando eles estão em dificuldade, eles se refugiam na comunidade deles, nas sinagogas, e ali eles fazem os acertos que precisam para salvar as empresas. Então é um mandamento de Moisés, está lá em Levítico, então é uma situação que se repete até os dias de hoje. Só que o profeta Jeremias, nessa época, ele não estava gozando da melhor situação dele. Pelo que o Senhor dava para ele, pelas profecias que ele proferia contra o rei, ele estava em cárcere, ele estava em situação de privação de liberdade. Então, ainda que ele estivesse preso, ele, pelo chamado que ele recebeu do parente dele, do primo dele, ele teve que honrar um compromisso. E ele profetizava que aquela terra seria destruída, aquela terra seria dominada, assim como ela foi. Mas ele recebeu um chamado, uma visão, o Senhor mostrou para ele o que haveria de acontecer, que aquele parente ia se apresentar para ele, assim como o Senhor mostrou, aconteceu. E ele, pelo que lhe foi revelado por Deus, ainda que ele estivesse em situação precária, ele cumpriu com o mandamento.
com a obrigação que ele tinha. E ele foi o resgatador daquele parente dele. E aqui, irmãos, eles narram como foi assinada aquela escritura de compra. Ela foi assinada na presença de testemunhas, foram feitas 2 vias, uma via foi selada, a outra via ficou aberta, e as 2 ficaram em poder de Jeremias. E ele coloca dentro de um vaso, que era o arquivo da época, um vaso de barro. Os textos bíblicos, eles foram todos encontrados, na sua maioria, em vasos de barro, e ali era a forma de arquivo daquele povo. E ele mandou que Baruque arquivasse aquela escritura, deixasse lá registrada aquela propriedade, que agora pertencia a ele, que ainda que ele estivesse sob o domínio dos exércitos inimigos que haviam de conquistar aquela terra, ele deixou uma profecia: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Ele profetizava, irmãos, o que haveria de acontecer depois, o que viria a seguir. Mas se nós continuarmos a lermos as Escrituras, aquilo trouxe perturbação para Jeremias. Porque ele falou: como assim? Se Deus manda que eu fale da destruição, como que o Senhor manda que eu abro mão da minha condição de riqueza para comprar um bem que eu não vou usufruir? É contraditório. E se nós lermos as Escrituras mais na frente, o Senhor deixa claro para ele que aquilo ali era um sinal, que ainda que o povo fosse infiel, o Senhor no tempo certo restituiria toda a bênção para aquele povo. Então a palavra do Senhor hoje, irmãos, vem para toda a igreja, para a nossa irmandade que nos acompanha pela internet. Um acontecimento, um fato, um comércio, uma negociação. Mas na nossa vida não tem negociação. Na nossa vida tem a misericórdia do Senhor. E o conselho do Senhor para nós, nessa noite, é que continuemos agindo conforme o que o Senhor tem nos orientado. Porque ainda que para nós, no tempo presente, pareça loucura, pareça contraditório, o Senhor trará bênção nas nossas vidas, irmãos. É aqui, é dessa maneira, é do jeito que nós estamos servindo ao Senhor, às vezes fazendo o que você acha que não faz sentido. Você pode achar que as pessoas estão até certas de te chamar de louco, de louca. Falar assim, eles estão certos, eu acho que eu estou variando do meu entendimento. Não, você está seguindo o que o Senhor requer de você. É aí que o Senhor abrirá as portas dos céus para te abençoar nessa terra. O conselho do profeta Jeremias, que ficou transcrito, uma profecia, uma propriedade comprada no momento incerto. Ele era um preso político. Quem fala contra o rei e vai preso, ele é um preso político. É cerceado dele todos os direitos e as garantias. Uma palavra do rei, a vida dele era retirada, era ceifada. Mas pelo mandado do Senhor Deus dos exércitos, ele fez o que ele haveria de fazer, o que ele fez aqui, essa transação. Irmãos, é improvável, não faz sentido, mas o Senhor vai abençoar a vida da igreja. Alguma coisa que na tua vida não é certo, que não tem jeito de ser, mas não é o nosso jeito, é o jeito do Senhor na nossa vida. E assim como o Senhor fez esse sinal para Jeremias, um sinal que trouxe uma propriedade para ele. Teve acréscimo de patrimônio, teve uma benção. Ele acreditou e ele aumentou, ele trocou dinheiro por propriedade. Quando você tem propriedade, aquilo ali é difícil de você perder, porque ela cresce de valor. Ela tem uma proteção natural das coisas. A palavra hoje vem para a igreja falando que haverá prosperidade no meio de nós. Então,
Se você veio buscar a palavra, se você quer comprar alguma coisa, seja no ramo de imóveis, eu não sei onde o Senhor vai chegar na tua vida, mas está confirmado. O Senhor confirma a palavra na tua vida. O que o Senhor fará, ainda que improvável, o Senhor trará vitória no meio da igreja. Recebamos essa palavra como vinda de Deus, irmãos. Talvez o Senhor já tenha trabalhado na nossa vida, mas o nosso entendimento não alcance. Descansem, fiquem em paz, confie no Senhor, vá para frente, que o Senhor é contigo em todos os momentos da tua vida. Esse é o conselho da palavra, recebemos como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Silvano, irmão.